Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Iniciando agora a aula 15, tá? Nós vamos falar hoje, efetivamente, essa jornada de domingo, né? Nós estamos aí. Vamos falar hoje de testamento. Tá, gente, essa parte do edital, que é a parte 4.1 do edital, desculpa, 4.10 do edital, ele está trazendo aqui testamento, e testamento na área de notas. Então, a gente não vai aprofundar o conteúdo específico, a natureza jurídica de todos os testamentos aqui, nem vamos estudar a fundo o testamento, porque nós vamos fazer isso em direito civil. Tá? Então, aqui, nós vamos olhar para o testamento como, de forma genérica, entender como é que ele ingressa na atividade notarial, como é feita a lavratura. Então, a gente vai nos conceitos básicos aqui. Eu vou bater no que efetivamente precisar, tá bom? Então, e o restante a gente vai ver lá no direito civil. Bom, começando por o conceito, né? Conceito e a finalidade do testamento. O testamento, gente, é um instrumento jurídico por meio do qual o testador, ele faz o quê? Ele dispõe de bens. Ele pode dispor de bens ou declarar vontade para depois da morte, tá? Então, ele vai fazer disposição de bens, ou mesmo que não seja bens, ou seja, não tenha natureza patrimonial, seja extrapatrimonial, também pode ser objeto de testamento, tá? Isso tudo é o quê? Para garantir o cumprimento da vontade dele após a morte, ok? Então, ela pode conter tanto disposições patrimoniais como disposições extrapatrimoniais. Por exemplo, o reconhecimento de um filho pode ser feito no testamento. Não tem natureza patrimonial efetivamente nenhuma, mas tem uma natureza extrapatrimonial, que é o reconhecimento. Claro, professor, mas o reconhecimento de um filho não vai trazer naturezas patrimoniais? Sim, vai trazer efeitos patrimoniais, mas naquele testamento ele tem um efeito meramente de reconhecimento. Então, é um efeito extrapatrimonial. Naquele momento, é extrapatrimonial, ok? Bom, e o que é o testamento? Vamos guardar isso, é ato personalíssimo. E aí eu já vou trabalhar aqui alguns efeitos para o tabelião. O impedimento do tabelião, em alguns momentos, praticar o ato, a lavratura do testamento. Claro que, gente, quando eu estiver novamente lá em direito civil, aprofundando a parte de testamento como um instituto do direito civil, a gente vai conseguir, a gente também vai continuar fazendo esse diálogo, tá? Da atividade do tabelião em si. Então, aqui, por isso que aqui vai ser bem objetivo e bem rápido. Bom, é ato personalíssimo. O que é ser um ato personalíssimo, professor? Só ele pode praticar. Só ele pode praticar. Ah, professor, eu posso enviar um procurador? Não. Não. Por quê? Ele é personalíssimo. Aí a gente já vai fazendo um diálogo aqui, lá com a RCPN, por exemplo. No RCPN, o casamento. O casamento, a celebração do casamento, pode ser feito por procuração, a habilitação pode ser feita por procuração? Pode. A habilitação pode ser. Todos os atos lá do RCPN, por maior que seja a formalidade e a solenidade, pode ser feito por procuração. Por quê? Porque não é um ato personalíssimo. Personalíssimo só você pode praticar, ok? Beleza? É unilateral. E aí, esse personalíssimo também, a gente vai aproveitar e falar algumas coisas aqui interessantes. Esse personalíssimo significa que só ele pode. E só ele pode de forma sigilosa. Esse sigilo, ele pode estar ligado diretamente a outras restrições que tem no testamento, que, por exemplo, eu posso fazer um testamento recíproco. Eu faço para mim, você faz. Eu faço para você, você faz para mim? Não pode. Isso é recíproco. Digamos, chega Tício e Mévio. Vamos botar aqui. Chega lá os pais querendo fazer já o testamento de forma conjuntiva para os seus filhos. Ah, nós viemos aqui fazer um testamento, nós queremos fazer o nome de nós dois, deixando a única casa que a gente tem para o nosso filho, depois, pós-morte, né? O testamento. Aquele que morrer primeiro vai deixar para o filho. Uma coisa nesse sentido, conjuntivo não pode. Ah, eu quero fazer em prol da minha esposa está aqui, que ela quer também fazer em prol de mim.
ele é recíproco, feito ao mesmo tempo de forma recíproca. Não, pode fazer de forma individual, um beneficiando o outro, mas o mesmo testamento ele não pode ser recíproco, ok? Vamos bater isso bem lá na frente mais. Unilateral, revogável, porque, gente, é uma expressão da vontade e pode mudar. Você pode mudar de ideia e falar, não quero mais, vou mudar aqui os termos e tal. Pode ser, revogar. A gente vai ver as formas de revogação. E outra coisa, o testamento ele é sempre formal. Não há possibilidade de fazer um testamento informal. Tá? A gente vai ver que existe uma possibilidade bem pequena lá nos testamentos especiais. Tá? Então, tem que seguir a formalidade que a lei determina. Por quê? Porque a lei disciplina as formas ordinárias e as formas especiais de testamento. Tanto um quanto o outro. Certo? Então, se disciplina, tem que seguir o que está ali na lei. Tá bom? E esse rol é um rol taxativo. Só tem essas 6 possibilidades de testamento. Se vier uma história lá dizendo que as formas de testamento do Brasil são as ordinárias tal, as especiais tal, e outras mais que podem ser feitas pelo tabelião segundo a autonomia da vontade das partes, ou autonomia privada das partes. Não, tá? Não pode, taxativo, guarda isso. Legal? Então, o que é o testamento? Qual é a finalidade, a função do testamento? É o quê? Proteger a vontade do testador, a vontade da pessoa após a morte, tá? Pós-mortem. Quais são as espécies? A gente já até falou aqui. Público, privado, cerrado e os especiais. Especiais é o marítimo, aeronáutico e militar, tá bom? O público, efetivamente, né, falando de forma bem rápida, vai seguir o quê, gente? Testamento é uma escritura pública. Se é uma escritura pública, vai ter que seguir a lógica das escrituras públicas. E você tem essa lógica das escrituras públicas onde? Lá no 215, tá? O 215 diz o que tem que fazer. Então, tem que qualificar as partes, né? Vai seguir o mesmo rol que está lá e colocar a vontade do testador. Tá? Então, vai ser lavrado por tabelião de notas em livro de testamento, tem um livro específico para ele na serventia. Vai ser lido em voz alta, na presença de 2 testemunhas, então vamos guardar 2 testemunhas. Vai ser assinado pelo testador, pelo tabelião, pelas testemunhas. Estou trazendo aqui critérios básicos, mas nós vamos olhar lá para 215, do artigo 215 do Código Civil, que traz o rol necessário para uma escritura pública, e você olha para ver se é pertinente ao testamento, ok? Então, sempre olhar para o testamento como uma escritura pública, ok? Beleza? Mas vai guardar isso. Precisa essa escritura pública, esse testamento, precisa de 2 testemunhas. Gente, sempre, para todas as modalidades de testamento, tirando a particular, mas as oficiais, que em tese tem a participação do tabelião, de alguma forma, ou de superiores hierárquicos, ou por exemplo, lá nos especiais, que são os militares, né? E aí eu boto lá, tem o militar, o aeronáutico e o marítimo, todos esses daqui, né? Ele vai ser feito mediante uma autoridade ou alguém responsável lá naquela missão, ou naquela viagem, ou naquela... E aí, percebam, em todos esses casos, só preciso de 2 testemunhas, para você não ficar confundindo sempre 2 testemunhas. Qual é a exceção? A particular, que são 3, ok? Assinado pelo testador, testemunhas, tabelião, sempre vai ter que ser assinado por todos que participarem dos atos, as testemunhas também, ok? Bom, admite assinatura a rogo. O que é uma assinatura a rogo, gente? Digamos que quem vai lá testar, o testador, ele é analfabeto. Se ele é analfabeto, ele está impedido, ele não vai conseguir assinar. E aí ele pode ter o quê? Escolher alguém para assinar por ele. E esse assinar por ele, rogo, a rogação, tá vendo? Pedido. Ele vai pedir alguém para assinar por ele. E assinar por ele, então, é chamado, inclusive, de testemunho instrumentário, alguém que assina a rogo do testador, porque ele é analfabeto, ou então está impossibilitado de assinar. Ok? Bom, testamento cerrado. Gente, o que você tem que guardar no testamento cerrado? O testamento que é feito pelo próprio testador, é feito na língua dele, é feito no português, ou qualquer que seja a língua dele, não importa qual é a língua, pode ser em outro idioma, pode ser em outro idioma. Por quê? Porque o tabelião não vai avaliar o mérito
do testamento. Quando fala aprovar o testamento, ele não está olhando o teor do testamento cerrado, aquele testamento que foi feito pelo testador e levado ao tabelião para ele aprovar. Ele não vai entrar no conteúdo, não vai ver as cláusulas, não vai. Não. Então, por isso, não importa o idioma do testamento. A única coisa que ele vai fazer, essa aprovação, o que é essa aprovação? A aprovação é quem está me apresentando esse testamento é o próprio testador. Então, ele vai olhar a qualificação do testador. Ele está fazendo isso diante de duas testemunhas. Isso foi no dia tal, na hora tal. Percebam. Então, o que o tabelião vai fazer, essa aprovação, é o quê? É lavrar um termo de aprovação, mas com a análise formal. É uma análise formal do testamento. Ele não entra no mérito do testamento. É formal. E aí, o que acontece? Ele, depois de aprovar, tanto que essa aprovação vai seguir logo após a última linha do que o testador assinou, escreveu e assinou. A partir dali, começa, então, o tabelião a fazer a aprovação. Uma vez feita a aprovação, ele vai lacrar, ele vai serrar, ele vai cozer. Esse cozer aqui não é de cozinhar, é um cozer de costurar, costura, tá? Cozer de costura, vai costurar, tá? Então, assim, esse aqui são as regras para o testamento cerrado. E esse testamento ele só vai produzir efeitos depois de aberto judicialmente. Ok? Tranquilo? Testamento particular, qual é a diferença do particular para os outros? Primeiro, testemunhas, são 3. Outra diferença, quem faz é o próprio testador, de punho, ou ele pode pedir a outra pessoa para fazer também. Só que isso não tem ingresso nos registros públicos. Tá? Então, esse daqui é o único testamento que não chega para a gente. Não chega, entre aspas, não chegava, né? Não chegava. Agora, o tabelião de notas pode fazer o cumprimento do inventário, ou fazer um inventário e partilha a partir do testamento particular, ou público, ou privado. Ou seja, em havendo testamento, não há mais impedimento de fazer um inventário extrajudicialmente, desde que o testamento tenha sido aprovado judicialmente. Tá? Então, tem que ter aprovação judicial com sentença judicial transitada e julgada. E aí, sim, pode fazer o cumprimento. Então, você vai lá para o judiciário só para que o judiciário faça a aprovação do testamento. Isso é para todos os casos, tá? Seja o público, seja o privado, seja o cerrado, vai haver aí o conhecimento do juízo para o testamento. Por quê? Porque vai ser avaliado no testamento o quê, gente? Se o testamento ele cumpriu as formalidades necessárias para a sucessão, respeitou os sucessores legítimos, né? Respeitou a legítima, o percentual, essas coisas todas vão ser avaliadas em juízo. Uma vez aprovado, não havendo inconsistência, não havendo nada, o juiz libera, dá a sentença e aí pode fazer extrajudicialmente uma alteração legislativa nova, resolução agora do ano passado. Então, a gente tem que guardar isso aí, ok? Com certeza cairá em prova. Nós vamos trabalhar na última semana. Espero que até lá minha voz volte, né? Senão, como é que eu vou fazer? Né? Bom, e aí nós temos os testamentos especiais. E esses especiais, eu quero que já que você guarde e anota aí, são testamentos precários. Há uma precariedade. Por quê, gente? O que se presume aí? Que esses que estão, esse testamento marítimo, aeronáutico e militar, ou seja, ele é feito em momento em que você não consegue fazer o ordinário. Você tem um impedimento presencial de fazer o ordinário. Você está em missão, você está em guerra, você está, né, fora do país, você está em águas, né, você está em navios, em águas, e aí você não tem como você fazer ele presencialmente junto a um tabelião. E aí você faz ele com um rito especial para aquelas autoridades que estão, autoridades ou funcionários públicos que estão em missão contigo. Né? E aí o que acontece? Essa aprovação, ou seja, esse testamento feito nessas condições especiais, ele é precário, é uma precariedade. Tanto que
Por quê? Ele só vai ter efetividade, eu digo precariedade, se a pessoa não voltar para casa, para a sua vida normal. Se ela não voltar, ou desculpa, se ela voltar, é precário. Por quê? Porque vai valer por um tempo e vai perder eficácia. Se ela não voltar, aí sim, né, ele vai ter valor jurídico, já tem o valor jurídico, né? Na verdade, quando eu falo precariedade, ele pode caducar caso a pessoa volte, caso não haja o óbito. Não houve o óbito da pessoa lá. Se não houve o óbito, ele vai ter que fazer o ordinário depois, tá bom? A gente depois vai ver isso lá em direito civil. Forma de controle do testamento público. Deve ser lavrado, então, conforme os requisitos legais, é registrado no livro de testamento, comunicado obrigatoriamente a SENSEC através de um módulo específico, que é o RCTO, né, que é o registro de testamentos online, tá? É a central de testamentos online. Pode ser revogada a qualquer tempo, então a gente já viu, exige a presença de advogados, ok? A revogação do testamento, aqui também a gente está falando rápido, existem vários casos, a gente vai trabalhar no direito civil. O testamento é revogável a qualquer tempo, tá? Pelo testador, enquanto estiver vivo e plenamente capaz. Ele pode ser expresso, eu vou lá e, né, eu testei, eu vou lá e revogo. Eu posso revogar com um novo testamento ou não, ou simplesmente lá, eu quero revogar meu testamento, depois eu volto aqui para ver como eu vou fazer. Mas eu posso simplesmente fazer um novo testamento e aí esse novo testamento revogar expressamente o anterior. E eu também posso revogar tacitamente o anterior, não falando nada que eu estou revogando. Tá? Pode acontecer isso até muitas vezes por serem serventias diferentes, distintas. Agora, com o controle, né, da RCTO, tem um controle maior, ou seja, dá para fazer a consulta e ver que tem um testamento lá em vigor, que não foi revogado. E aí vai fazer um outro. Né? Então, pode-se olhar o que foi colocado no outro, porque aquilo que foi disposto no testamento posterior e que conflite com o anterior, é bem parecido com a lei, né? Ele revoga tacitamente, tá bom? E também é o caso de destruição voluntária do cerrado. Eu quero revogar o testamento cerrado. Eu vou lá no meu cofre, pego o testamento, rasgo, picote, jogo fora. Revoguei. A destruição dele, a destruição por si só já revoga, tá bom? E aí a gente vai para o testamento vital. O que é o testamento vital? O testamento vital, ele também pode ser chamado de DAV, ou DAV. Tá? O que é o DAV? DAV significa a palavra DAV, vai cair na tua prova, com certeza. Né? Diretiva antecipada de vontade. Guarda diretiva como diretrizes. O que é diretiva? Vamos pensar aqui. Diretrizes. Eu estou dizendo quais são as diretrizes de forma antecipada. Eu já estou dizendo quais são as diretrizes de forma antecipada de como será a minha vontade no futuro quando eu não puder mais expressar essa vontade. Perceberam? É mais ou menos nesse sentido. Eu já estou dizendo agora. E aí, essa nomenclatura, gente, eu não quero que vocês decorem nada aqui, eu quero que vocês assimilem. O direito, ele tem o que a gente chama de mens legis, a mensagem por trás da letra da lei. Se você consegue raciocinar sobre isso e guardar isso, você não precisa decorar nada. Claro, decorar prazo, 5 dias, 10 dias, isso aí tem que decorar, não tem jeito. Mas muitas vezes na racionalidade a gente chega perto, né? Mas não tem que decorar. Agora, isso aqui não. Não vai ficar gastando teu HD para decorar algo que você pode o quê? Você pode assimilar e nunca mais você esquece. Então, guarde isso. Ó. Diretiva antecipada de vontade. O que é isso, professor? O DAV são as diretrizes que eu estou dando agora de forma antecipada da minha vontade, como será a minha vontade no futuro, quando eu não puder expressar essa vontade. Professor, então o senhor morreu? Não, eu não morri ainda, porque, na verdade, as diretivas antecipadas de vontade,
é para nortear o restante da minha vida antes da morte. Perceba, eu já perdi a capacidade civil da prática de atos. Eu não posso mais tomar decisão por mim mesmo, por algum problema ligado à saúde, ou um acidente, ou uma doença que, de alguma forma, degenere a minha capacidade, o meu cérebro. Eu já não consigo mais Alzheimer, por exemplo. Perdi a noção total das coisas. Eu não tenho como expressar vontade. Estou no hospital em coma. Estou no hospital, sei lá, entubado. Como é que eu quero que a minha vontade, como é que eu quero esse tratamento lá? Como eu quero ser tratado? Como eu quero que seja feito o meu tratamento? Eu vou dizer agora, através dessa diretiva antecipada de vontade, que você já entendeu a nomenclatura, que ajuda a guardar o que é, mas agora nós vamos para testamento vital. Ah, professor, mas por que testamento vital? Porque testamento vital, para diferenciar do testamento normal, o testamento normal disciplina após a morte. Então é como se o outro fosse testamento mortal. Não, eles fazem essa brincadeira que você assimilando. Não é testamento, o outro não é testamento mortal, mas esse é vital. Então guarde isso, testamento vital, testamento para disciplinar a vida, o final da vida. Então é um testamento que vai ser utilizado antes da morte. Perceba, testamento vital eu estou testando para antes da morte. É um testamento que vai ser cumprido em vida, enquanto o outro é cumprido pós-morte. Conseguiram perceber isso? Então, essa reflexão e essa brincadeira ela é importante para você conseguir raciocinar e separar esses institutos, porque são distintos. E a palavra mesmo já ajuda a você memorizar e identificar nas opções aquilo que o examinador está tentando te pegar. Não vai conseguir. Tá bom? Então, conceituando aqui melhor, né? Agora, para o conceito, que você já entendeu, vê se o conceito bate com aquilo tudo que a gente conversou. Diretiva antecipada de vontade, ou testamento vital, é um instrumento pelo qual a pessoa manifesta a sua vontade, agora, sobre cuidados médicos futuros, caso esteja impossibilitada de expressar seu consentimento. Não trata de bens. Aqui não é testamento vital. Ah, cai lá na tua prova. O testamento vital, ele trata de bens patrimoniais, né? De bens extrapatrimoniais. Não. Aqui não são bens que estão em jogo, é a própria vida, é a dignidade da pessoa humana, é a forma como ela quer ser tratada no final da sua vida, como ela quer que o tratamento médico dela seja conduzido. Ela, de repente, vai estar num estado terminal de vida e tudo mais. Ela quer saber, ela quer direcionar, dar as diretrizes de como ela quer o final da vida dela. Beleza? Então, vamos guardar isso aqui, porque é importantíssimo. Água é a base legal, né? A gente tem aí as resoluções, a gente tem aí o fundamento constitucional dignidade da pessoa humana, e ela pode ser lavrada por escritura pública normalmente, tá bom? Embora não regulamentado ordinariamente, é aceito como manifestação, né? Desde que não contrarie o ordenamento jurídico, não pode contrariar o ordenamento jurídico. Bom, e aqui a gente vai falar, a gente falou ali atrás, os testamentos públicos e cerrados, tá? Porque os demais não ingressam aqui. O que ingressa, professor, na atividade notarial registral? O público cerrado. Ingressa como testamento. Veja que os demais podem ser cumpridos, podem ser feitos inventários no tabelionato de notas. Todos os testamentos podem ser cumpridos lá, desde que o juiz homologue, né, aquele testamento por sentença
judicial, ok? Transitado em julgado. Beleza? Aí você tem aqui, então, as comunicações que tem que ser feita para a SENSEC. A SENSEC é Central de Escrituras, e essa Central de Escrituras tem um módulo específico, que é o RCTO. Tá? Então, o RCTO, ele tem aqui a previsão dele diretamente no provimento 149, estabelecimento de nota. Remeterão ao Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, quinzenalmente. Então, quinzenalmente. Isso aí não tem jeito, você tem que decorar. Não dá para entender. Né? Entender com o tempo, não. É prazo que foi colocado pela regulamentação. Por meio da SENSEC, por meio dessa central, relação dos nomes constantes do testamento lavrado em seus livros e respectivas revogações, bem como dos instrumentos de aprovação do testamento cerrado. Então, o cerrado público tem que ir para a central SENSEC, ou seja, todo o Brasil pode consultar. Todas as serventias vão poder fazer o controle e ter segurança jurídica dos testamentos que foram lavrados ou revogados. Tá bom? Bom, a integração do SENSEC, a SENSEC será integrada obrigatoriamente por tabeliães de notas e oficiais de registro que pratiquem atos notariais. Né? Contudo, o provimento não estabelece a comunicação como requisito de validade do testamento, tá, gente? A não comunicação não vai retirar a validade do testamento. Não tira. Isso aí é o quê? Uma falha do tabelião. Então, ele que vai responder administrativamente por isso. Tá bom? Legal? Então, aqui tem um quadro em resumo, né? Comunicação a SENSEC, RCTO, tá? Obrigação para os tabeliães, não afeta a validade. Cuidado que numa questão pode estar isso. Eu acho que eu botei isso, inclusive coloquei isso lá no simulado de vocês. Se a falta de comunicação do tabelião, do testamento, o testamento não foi comunicado à central, à SENSEC, né? A RCTO, isso causa invalidade. Tá? A gente conta uma historinha lá para tentar enganar, né? Mas aí já sabe que isso não invalida o testamento. Legal? Palavras-chave. Ato personalíssimo, revogável unilateral. Testamento público, cerrado, particular e mais... São 6 testamentos, tá? Público, cerrado, particular, mais os especiais. Ok? Livro de testamentos, SENSEC, tem que comunicar. Revogação pode ser expressa ou tácita, e ainda tem a destruição do cerrado. Testamento vital, você já sabe o que é agora, é um testamento que é cumprido em vida ainda, ele é cumprido em vida ainda. E você tem aqui também outra nomenclatura que pode ser dada ao testamento vital, que é o quê? O DAV, diretrizes antecipadas da vontade. Certo? Então, estou dizendo agora, de forma antecipada, como será a minha vontade lá na frente, sendo que ela nem aconteceu ainda, mas quando eu não puder mais expressar minha vontade. Legal? Bom, gente, beijo no coração. Essa aula aqui a gente conseguiu dar uma acelerada, mas mesmo assim, 27 minutos. Tchau, valeu e até o próximo encontro.